Salve, habitantes da Gibisfera! Hoje eu tenho a tarefa hercúlea de tentar explicar a vocês o significado de Blood, uma história de sangue escrita pelo J.M. DeMatteis e desenhada magistralmente com aquarelas de morrer de tão lindas do Kent Williams. E é uma dupla criativa que também esteve em atividade em um quadrinho maravilhoso chamado Moonshadow. Todos os dois lançados pela editora Pipoca e Nanquim. Moonshadow para mim entrou no top 10 quadrinhos da vida, é maravilhoso. Não tem resenha aqui, acabei de lembrar disso. Preciso inclusive fazer uma resenha aqui para o canal. E Blood, ele segue uma linha parecida com Moonshadow, só que em Moonshadow nós temos uma estrutura narrativa mais, digamos assim, elaborada, uma estrutura narrativa mais amarradinha. Você acompanha a história ali do Moonshadow e você vai vendo as aventuras dele, apesar de em alguns momentos ele dá uma viajada também e quase parecer uma narrativa meio surrealista, etc e tal. Já aqui no Blood, DeMatteis, né, dá uma viajada completa. E ele utiliza aqui uma forma de contar histórias que a gente pode até dizer que é muito análoga, similar à prosa poética, que é quando um autor ele decide contar uma história de uma maneira tão poética, tão recheada de ilustrações, de símbolos, de significados, que é como você estivesse lendo uma poesia ou apreciando algum tipo de obra de arte que você não consegue alcançar o significado. Sempre que você chega perto, ele se afasta. Você está chegando perto, ele se afasta. Como os astros no universo, enfim. Eu estou viajando aqui porque a análise de Blood exige que você viaje, porque é justamente sobre isso. O personagem principal inicia a história e dizem para ele, não faça perguntas. Então, é o próprio DeMatteis dizendo, se entregue a essa narrativa, se entregue à história do próprio Blood, esse vampiro, e não faça perguntas, só sinta. Não é para você entender, é para você sentir esse ritual de passagem, de amadurecimento. Eu acho que Blood é sobre isso, é sobre passagem, amadurecimento, ritual, sabe? Ritos de passagem. Então você vai acompanhar quando a gente está crescendo, quando a gente está... Tem uma frase que eu acho muito marcante, muito incrível, que é: o menino tem que morrer para o homem nascer. E assim também, o adolescente tem que morrer para o adulto nascer, o adulto tem que morrer para o idoso nascer, e o idoso tem que morrer para a alma nascer, transcender, voltar ao universo, enfim, falar de metafísica aqui, porque tem tudo a ver com esse quadrinho, sobre esse rito de passagem que é muito abordado em Joseph Campbell. Não sei se vocês já ouviram falar desse estudioso de mitologia chamado Joseph Campbell. E eu me lembrei muito dos conceitos dele aqui nesse quadrinho. Joseph Campbell, ele vai falar sobre essa jornada do herói que aparece em vários momentos da história humana em países que não tinham comunicação. Países não posso nem falar de países, eram regiões assim na pré-história que não tinham comunicação entre si e que criaram histórias análogas, semelhantes. As estruturas narrativas são muito semelhantes, do cara que é chamado à aventura em um mundo desconhecido e ele recusa, mas depois ele vai, e aí ele tem um encontro com um mentor que vai orientar ele nessa passagem, e depois ele tem um encontro com o antagonista, que pode ser tanto um fator natural, pode ser os deuses, pode ser um vilão. Enfim, o Joseph Campbell, ele traz isso pra gente nesses estudos de mitologia, e ele também traz um estudo muito forte, muito incrível, sobre o estudo dos símbolos. E Blood é símbolo, Blood é ilustração, é metáfora. Veja, o DeMatteis, eu vou até ler aqui, eu anotei. DeMatteis começa a história falando de um rei, olha a palavra, rei, já é uma coisa forte, traz uma imagem para a gente de autoridade. Então já carrega essa simbologia, esse significado. À beira da morte, morte é outro tema central na história humana,
que mexe com o ser humano, que é visitado por uma criança outro tema muito assim simbólico, que lhe apresenta um mar de sangue. Então, falando de novo, a história de um rei à beira da morte, que é visitado por uma criança que lhe apresenta um mar de sangue. Perceberam quantas imagens, quantos símbolos tem nessa sinopse básica aí de Blood? Então é isso, é sobre símbolos. Você vai sentindo esses símbolos e o que eles representam, a forma como ele como essa história vai tocar você, vai ser completamente diferente da forma que vai tocar outra pessoa. Por que eu gostei muito de Blood? Porque eu adoro estudar símbolos, estudar simbologia. Eu tenho esse dicionário aqui, o livro dos símbolos. Olha isso, esse petardo aqui, que serve muito para minha pesquisa da editora Taschen, esses livros de alto luxo. Eu comprei em Recife uma vez que eu fui. E aqui é um dicionário de símbolos. Ó. Eu procuro qualquer palavra que traga em si essa carga metafórica e poética, e aqui ele vai descrever, ele vai falar sobre o histórico desse conceito no atravessar das eras humanas, a simbologia que sempre carregou nas histórias, nas mitologias. Ó, tá aqui, ovo, por exemplo, e aqui ele vai traçar a história da imagem do ovo, do que ele simboliza nas diversas culturas do mundo. Vai trazer também representações pictográficas, desenhos, pinturas que foram feitas na antiguidade até a atualidade, né? Vou mostrar a vocês outro conceito aqui. Deixa eu ver se eu acho um legal aqui. Rio. Tem coisa mais poética, mais profunda do que rio? Pô, tem, claro que tem, mas enfim. O rio traz tanto símbolo, tanta mensagem dentro de si, né? O que é que pode ser um rio? O rio que passou na minha vida. E aqui tem o mar de sangue. Ó, aqui tem também sangue, tempestade, e às vezes eu fico viajando. Polvo, ó, tem alguns animais, tem morcego, tem aranha, grandes felinos. Às vezes eu fico viajando aqui nesse dicionário, lendo, relendo, procurando conceitos interessantes. Barco. O barco é uma imagem bonita, né? A ponte é outra imagem bonita. A caverna, a cores, máscara. Eu adoro esse daqui. Máscara japonesa, máscaras africanas, de várias culturas. Então, assim, Blood é um mergulho no mundo dos símbolos, no mundo atávico. O que é um mundo atávico? É tudo que nos puxa para o que é de essencialmente humano. Veja, os símbolos, mar, sangue, rei, criança, todos esses símbolos foram usados, pensados, falados, escritos lá na antiguidade, não mudou nada. Então são figuras de ilustrações poéticas que marcam a história da humanidade. E Blood é um passeio, né, nesse mundo simbólico, falando um pouco sobre ritual de amadurecimento. Gente, eu tentei falar um pouquinho sobre Blood aqui, tentar traduzir de certa forma, mas não tem como traduzir, eu fui mal sucedido nisso. Mas a mensagem que eu quero dizer é que a história vai tocar você de uma maneira diferente, cada pessoa de uma maneira diferente, e se dê esse luxo de conhecer Blood, do Demetrius. Demetrius é maravilhoso. Eu acho ele muito parecido com Neil Gaiman, mas ele viaja mais que Neil Gaiman, e mesmo assim ele tem a sua própria forma de se expressar, de contar a sua história. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, seu comentário. Você já leu Blood? Muita gente já me pediu aqui. Júlia, minha queridíssima amiga do Quarta Capa, me presenteou com esse exemplar. E ela disse, faça um vídeo explicando. Júlia, eu acho que eu não consegui explicar, mas está aqui o vídeo. Se for comprar na Amazon, galera, tem aí os nossos links na descrição. Ajude o canal a crescer e até a próxima!